Prepare-se para mergulhar em uma história de justiça, dor e redenção. Este é o resumo de Demolidor. Antes de começar, já se inscreva no Playcine Resumos, deixe seu like e comente qual personagem mais marcou você. Às vezes a justiça é cega, outras vezes ela enxerga melhor no escuro. Hell's Kitchen, bairro de Nova York, não é apenas um lugar. É um organismo vivo, pulsante, coberto por luzes de neon, becos encharcados de chuva e o murmúrio constante de sirenes. Nos anos 90 e início dos anos 2000, muito antes de ser gentrificado, o bairro era dominado por corrupção, tráfico, violência e desigualdade. Policiais podiam ser comprados, juízes podiam ser silenciados e empresários mascaravam crimes atrás de projetos de caridade. Era uma selva de concreto onde a lei parecia presente apenas nos discursos, nunca nas ruas. É nesse cenário que cresce Matt Murdock. Filho de Jack Murdock, um boxeador que já conheceu a glória, mas agora vive de pequenas lutas mal pagas. Jack cria o filho sozinho depois que a mãe vai embora. Ele não é perfeito, mas insiste na ideia de que o filho pode ser mais do que ele. Matt aprende desde cedo que o mundo é duro, mas também aprende que existe escolha. Jack repete para ele: nunca bata em alguém que não possa se defender. Nunca desista. Matt guarda essas palavras como um juramento, sem imaginar o quão caro isso custaria no futuro. A vida de Matt muda em um instante. Um caminhão desgovernado transportando produtos químicos se choca contra um homem prestes a ser atropelado. Matt, ainda criança, corre para empurrá-lo e salvar sua vida. O líquido tóxico explode e atinge seu rosto. O garoto acorda em um hospital, cercado por silêncio e escuridão. Ele perdeu a visão, mas na escuridão, algo começa a despertar. Seus outros sentidos se intensificam de forma impossível. A audição capta o ruído da respiração de cada pessoa no quarto. O tato percebe cada pequena vibração no chão. O olfato distingue perfumes, suor, emoção. E, no centro do silêncio absoluto, ele passa a enxergar o mundo de outra forma, como se cada som desenhasse o ambiente ao seu redor. Não são olhos que veem, mas um radar formado por ecos e sensações. Ao mesmo tempo, o pai de Matt enfrenta seu próprio dilema. Jack é forçado por agiotas a perder lutas para pagar dívidas. Eles lhe oferecem dinheiro fácil desde que ele se renda dentro do ringue. Mas, olhando para o filho agora cego, Jack decide lutar pela última vez, não para perder, mas para vencer. Ele quer que Matt veja orgulho, não vergonha. Jack vence a luta, mesmo sabendo que isso o condenaria. Naquela noite, Jack Murdock é encontrado morto em um beco, espancado por homens ligados ao crime organizado. Matt, mesmo sem enxergar, corre até o local guiado pelo som. Toca o corpo do pai e sente o sangue ainda quente em suas mãos. Ali, nasce algo dentro dele. Não é apenas dor, é uma promessa silenciosa. Ele vai lutar, pela lei, ou fora dela. Os anos passam. Matt Murdock se forma em direito. Cria com seu amigo Fogg Nelson o escritório Nelson & Murdock, oferecendo serviços para quem não pode pagar por advogados caros. Ele acredita na lei, mas acredita também em algo que a lei não alcança. Quando o sol se põe, Matt veste um traje escuro e se torna o Demolidor, o vigilante que enfrenta criminosos nas ruas de Hell's Kitchen. Na série da Netflix, vemos essa dualidade se aprofundar. Durante o dia, Matt defende clientes oprimidos nos tribunais. À noite, ele enfrenta traficantes, corruptos e agressores com os punhos. No filme de 2003, a mesma essência é mostrada. Um homem dividido entre o juramento de advogado e a fúria que cresce cada vez que ouve o choro de alguém em perigo. A primeira versão do traje é improvisada. Um pano preto cobrindo os olhos, faixas nos punhos. Ele não tem nome ainda. Não é um símbolo, apenas um homem tentando fazer o que acredita ser certo. Mas suas ações chamam a atenção. A polícia passa a caçá-lo. Gangues querem sua cabeça, e um nome começa a surgir nas ruas: o demônio de Hell's Kitchen. É assim que nasce o Demolidor. Toda cidade tem um rei, mesmo que ele viva nas sombras. Em Hell's Kitchen, esse rei é Wilson Fisk. Para uns, é um filantropo que investe em obras sociais e habitação. Para outros, é o homem que controla o crime organizado, suborna políticos, executa inimigos e reconstrói Nova York à sua imagem. Para Matt Murdock, ele é o verdadeiro inimigo. A série mostra Fisk como um homem não apenas poderoso, mas profundamente humano e perturbado. Filho de um pai violento, cresceu entre abuso e sangue.
quando criança, matou o próprio pai com golpes de martelo ao ver sua mãe ser agredida. Enterrou o corpo com a ajuda dela. Carregou esse trauma e aprendeu que, para controlar o caos, é preciso ser o caos. Matt e Fisk travam uma guerra silenciosa. Um luta por justiça, o outro luta por controle. Matt tenta derrotá-lo no tribunal, buscando provar seus crimes por meios legais. Mas Fisk é intocável. Ele compra juízes, compra policiais, compra silêncio. O Demolidor então percebe que talvez a lei não seja suficiente. Enquanto enfrenta Wilson Fisk, Matt carrega um conflito interno que nenhum tribunal ou combate físico pode resolver. Ele cresceu dentro da Igreja Católica, educado por padres que ensinaram sobre redenção, pecado e misericórdia. Agora, veste uma máscara para espancar criminosos nas sombras. Sua consciência se divide entre dois juramentos: o de proteger a lei e o de proteger as pessoas quando a lei falha. Matt frequenta a igreja de Hell's Kitchen, onde encontra no padre Lanton não apenas confissão, mas confronto. O padre pergunta o que ele realmente busca: justiça ou vingança? Matt afirma que está protegendo inocentes, mas seus punhos ensanguentados contam outra história. Ele questiona se, ao enfrentar monstros, não está se tornando um deles. Na série, esse conflito moral se aprofunda quando Matt captura criminosos e, em alguns momentos, quase os mata. No filme, a cena em que ele deixa um assassino preso nos trilhos do metrô para morrer mostra um Matt mais sombrio e vingativo. Porém, ao ouvir uma criança perguntando se o homem irá para o céu ou para o inferno, Matt percebe o que se tornou. Ele decide nunca mais cruzar essa linha. A máscara preta, simples, representa um homem em formação. Ele ainda não é o Demolidor que o mundo conhece, mas alguém procurando entender se é um herói ou apenas mais um justiceiro. Somente quando aceita suas falhas e fraquezas, a verdadeira identidade de Demolidor começa a nascer. Com o cerco se fechando, Matt percebe que não pode mais agir como um homem qualquer com uma venda nos olhos. Ele precisa de um símbolo, algo que os inocentes reconheçam como esperança e os criminosos reconheçam como medo. É então que entra em cena Melvin Potter, um homem com habilidades excepcionais em criar armaduras e armas, obrigado a trabalhar para Fisk. Matt o convence a usar seu talento para algo maior. Surge então o traje clássico vermelho, feito de um material leve, resistente a facas e balas de pequeno calibre, com o símbolo do demônio esculpido no peito. As linhas seguem o corpo de Matt como se fossem uma segunda pele. No filme de 2003, o traje tem couro, um tom mais escuro e uma cruz estilizada. Na série, ele é mais realista, funcional, sem brilho, com detalhes que lembram armaduras táticas. Junto ao traje, ganha novas armas, os bastões Billy Clubs, capazes de separar-se em duas partes, unidos por cabos de aço, funcionando como bastões de combate, nunchakus ou até arma de arremesso. Essa arma simboliza a fusão entre o advogado e o lutador de rua, entre o boxe de seu pai e a acrobacia ensinada por Stick. É com esse traje que Matt enfrenta Fisk pela primeira vez, não como um homem mascarado, mas como o Demolidor. Eles lutam em um beco escuro, punhos contra punhos, ideologia contra ideologia. Matt vence, entrega Fisk à polícia e finalmente expõe sua rede criminosa. Fisk é preso e pela primeira vez, Hell's Kitchen respira. Mas a vitória tem um preço. Cada osso quebrado, cada cicatriz no corpo de Matt mostra que heróis de verdade não usam capas. Eles sangram. Matt acredita que pode equilibrar sua vida entre advogar, ser vigilante e manter amizades. É quando o passado bate a porta. Elektra Natchius, sua antiga paixão da época da faculdade, retorna. Nos quadrinhos e no filme de 2003, Elektra é filha de um magnata assassinado por criminosos. No cinema, ela se torna uma guerreira em busca de vingança. Na série, ela é mais complexa, treinada por Stick. Pertence a uma ordem secreta chamada Casta, que luta contra uma organização milenar conhecida como Tentáculo. Elektra é tempestade. Matt é mar calmo. Quando se encontram, o equilíbrio se rompe. A história termina com Matt. Ela não acredita na justiça dos tribunais. Acredita no olho por olho. E isso confronta Matt com sua própria natureza. Ela pergunta por que ele não mata seus inimigos. Ele responde que, se cruzar essa linha, nunca mais voltará. Ela sorri, como quem já cruzou e nunca se arrependeu. Elektra o atrai para um mundo mais sombrio, onde guerras ocultas acontecem. Ninjas, armas ancestrais, ressurreições
Sangue e sombras nas paredes de Nova York. Matt hesita entre seguir seu coração ou permanecer fiel à sua moral. Suas noites ao lado de Elektra reacendem sentimentos antigos, mas também despertam um lado mais violento dentro dele. No filme de 2003, Elektra morre nos braços de Matt, assassinada por Mercenário, o matador contratado por Fisk. Na série, ela morre lutando ao lado de Matt contra o Tentáculo. Em ambas as versões, sua morte quebra Matt de um jeito que punições legais nunca conseguiram. A queda de Fisk não traz paz. Abre espaço para algo ainda mais perigoso. O Tentáculo. Uma organização secreta, mais antiga do que a própria cidade, que controla guerra, tráfico, armas e experimentos com ressurreição. Eles buscam uma substância chamada a Substância Negra, capaz de trazer mortos à vida, e querem Elektra, não como vítima, mas como arma. Elektra renasce, mas volta diferente, menos humana, mais letal. Eles a chamam de Céu Negro, a arma definitiva. Matt tenta salvá-la de si mesma, mas é como segurar um espelho quebrado. Quanto mais tenta, mais se corta. Enquanto isso, Matt se isola dos amigos. Fogg e Karen o veem se afundar em silêncios, sumiços e ferimentos inexplicáveis. Eles tentam ajudar, mas Matt se afasta, como se acreditasse que o Demolidor é sua verdadeira face e Matt Murdock, a máscara. No final da segunda temporada da série, Matt enfrenta o Tentáculo ao lado de Elektra e quase morre. Ele a vê morrer mais uma vez, e o Tentáculo leva seu corpo. Matt acredita que falhou. O herói se quebra. Hell's Kitchen acredita que o Demolidor está morto. Os jornais falam em explosões, em um herói desaparecido sob os escombros de um prédio em ruínas. Mas Matt Murdock ainda respira. Ferido, quebrado, escondido em um mosteiro católico, ele acorda dias depois, cercado por silêncio e dor. Não sabe se sobreviveu por milagre ou castigo. Tudo o que acreditava, a fé, a lei, o propósito, foi consumido pelo caos. O mundo continua girando. Fisk é solto da prisão sob pretexto de colaborar com o FBI. A corrupção retorna, mais organizada, mais invisível. Os criminosos retomam as ruas. E Matt, sem traje, sem forças, observa da escuridão aquilo que jurou proteger se desmoronar. Ele sente que o Demolidor morreu dentro dele. Padre Lanton tenta convencê-lo de que ainda há um plano, uma razão. Mas Matt responde que Deus o abandonou. É uma das partes mais sombrias de sua jornada. Ele não quer mais ser herói, quer apenas desaparecer. Até que ouve novamente as vozes nas ruas, um assalto, um grito de socorro, e o instinto desperta. Ele se levanta, cambaleante, com o corpo ainda fraco, e enfrenta os criminosos sem traje, sem símbolo, sem medo. Pela primeira vez, luta como um homem nu diante da própria verdade. Ali, o Demolidor começa a renascer. Wilson Fisk volta com mais poder do que nunca. Manipula o sistema de dentro da prisão. Compra agentes do FBI, destrói reputações e reconstrói sua imagem como benfeitor público. O rei volta ao trono. Ele não quer apenas controlar Hell's Kitchen, quer destruir Matt Murdock. E faz isso de forma meticulosa. Descobre sua identidade secreta, ameaça seus amigos e planta dúvidas na mente de todos. Matt se vê encurralado. Não pode agir como advogado, pois Fisk controla a justiça. Não pode agir como Demolidor, pois a cidade acredita que ele é o inimigo. Fisk cria um novo Demolidor. Um agente do FBI mentalmente instável, Benjamin Poindexter, conhecido como Mercenário. Usando uma cópia perfeita do traje vermelho, Poindexter assassina inocentes e culpa o verdadeiro Demolidor pelos crimes. É um golpe de mestre. A cidade se volta contra o herói. Enquanto Matt se esconde, o falso Demolidor aparece nas ruas, matando com precisão cirúrgica. Poindexter é o oposto de Matt. Onde o verdadeiro Demolidor vê limites, ele vê oportunidades. Cada combate é uma dança mortal. E quando os dois finalmente se enfrentam, o som do eco dos bastões e das lâminas corta o silêncio da cidade. Matt vence, mas o golpe o deixa devastado. Ele percebe que pode derrotar o corpo, mas não a corrupção que o alimenta. Matt descobre que Fisk está por trás de tudo, mas para derrubá-lo, precisa agir fora das regras que sempre defendeu. Ele planeja invadir o edifício onde Fisk será libertado e confrontá-lo cara a cara. Fogg e Karen tentam impedi-lo, temendo que ele ultrapasse a linha entre justiça e assassinato. Matt, porém,
acredita que matar Fisk seria libertar Hell's Kitchen de uma maldição. O confronto final é brutal. No apartamento de luxo de Fisk, 3 homens se enfrentam: Matt Murdock, Wilson Fisk e Poindexter. O combate é físico e simbólico. Cada golpe é uma confissão. Fisk luta pela supremacia, Poindexter pela redenção, Matt pela alma que ainda lhe resta. Quando Matt tem a chance de matar Fisk, ele hesita. O padre dizia que matar um homem é matar uma parte de si. Matt grita, extravasando toda a dor acumulada: "Você não me venceu." E então poupa a vida do inimigo. Ele o entrega novamente às autoridades, desta vez com provas suficientes para que nenhuma influência possa libertá-lo. Fisk é derrotado não pela força, mas pela escolha. O Demolidor não mata. Ele se ergue acima do ódio. Com Fisk preso e Poindexter ferido, Matt tenta reconstruir sua vida. Mas nada volta a ser como antes. Ele entende que o Demolidor não é uma máscara, é parte de quem ele é. O homem e o demônio coexistem. O advogado e o vigilante são 2 lados da mesma moeda. Sem um, o outro desmorona. Karen Page e Fog Nelson permanecem ao seu lado, mesmo sem compreender todas as sombras que ele carrega. O escritório Nelson & Murdock reabre as portas, mais simples, mais humano, com a missão de defender os que não têm voz. Matt volta a acreditar na fé, não como certeza, mas como escolha. Ele não precisa ver Deus para sentir que ainda há luz em meio à escuridão. Hell's Kitchen, no entanto, nunca muda por completo. O crime sempre retorna, disfarçado, renovado. Mas há algo diferente agora. Quando a noite cai e o vento corta as ruas úmidas, criminosos ainda sussurram histórias sobre um homem sem medo. Um homem que ouve o coração batendo de cada culpado antes do golpe final. Um homem que carrega o peso da cidade nas costas. O Demolidor se torna lenda. Para alguns, é mito. Para outros, ameaça. Mas para Hell's Kitchen, é uma promessa silenciosa de que ainda existe quem lute, mesmo sem ver o caminho. Ele não precisa de reconhecimento, nem de estátuas. Seu legado é o medo que o mal sente ao anoitecer. A série termina com Matt olhando para o horizonte de Nova York, o rosto ferido, mas o espírito intacto. A chuva cai sobre a máscara vermelha como um batismo. Ele não busca perdão, busca equilíbrio, e entende que a justiça é imperfeita, mas necessária. É o preço de viver entre a luz e a sombra. No filme de 2003, a história termina com Matt caminhando sozinho pelas ruas, enquanto uma brisa percorre os becos que ele jurou proteger. Ele encontra no silêncio não o vazio, mas a certeza de que ainda há o que salvar. O renascimento de Matt Murdock não é físico, mas espiritual. Ele compreende que a dor nunca vai embora, mas pode ser usada. A cegueira não é limitação, é perspectiva. A máscara não é fuga, é verdade. Ele não luta mais por vingança, mas por redenção. E cada vez que cai, levanta com mais força. O Demolidor é o símbolo da resistência humana contra o inevitável. Um homem que perdeu tudo e ainda assim escolheu proteger. Que desafiou deuses, criminosos e o próprio destino, armado apenas com sentidos aguçados e fé. Ele é o reflexo de uma cidade que nunca dorme, mas que sempre sonha com justiça. Às vezes, a justiça é cega. Mas em Hell's Kitchen, ela aprendeu a ver no escuro. O som distante de passos ecoa sobre os telhados. O vento sopra entre os becos. A cidade volta a respirar. Lá em cima, em meio à neblina, uma figura vermelha observa, imóvel, como uma sombra viva. Matt Murdock sorri, ouvindo os sons que ninguém mais percebe. Ele sabe que o mal nunca descansa, e é por isso que ele também não pode descansar. O Demolidor não é apenas um homem, é uma ideia. Uma oração feita no silêncio. Um aviso para os que pensam estar acima da lei. A cada batida de coração, ele se ergue de novo, lembrando a cidade que até no inferno pode existir esperança. Quando o último eco da noite se apaga, resta apenas o som de uma respiração firme. Hell's Kitchen dorme. O demônio da cozinha do inferno vigia.